Olá, meu querido amigo, minha querida amiga, tudo bem? Aqui é o pastor Douglas Vieira e estamos aqui para mais um dia de leitura da palavra do Senhor. Hoje nós vamos ler o primeiro livro do profeta Samuel, do capítulo de número 25 até o capítulo de número 27. Mas não se esqueça de curtir se você tem gostado desse conteúdo, de compartilhar com seus amigos a palavra de Deus, de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de ativar o sininho para que todas as vezes que um novo vídeo esteja disponível no canal, você possa ser notificado. Então vamos para a leitura de hoje, 1 Samuel, capítulo de número 25, verso 1. A morte de Samuel. E Samuel morreu, e todos os israelitas se ajuntaram e choraram a morte dele. Então, o sepultaram na sua casa em Ramá. Versículo de número 2. Davi e Abigail. Depois disso, Davi saiu e foi para o deserto de Pará. Havia um descendente de Caleb chamado Nabal, da cidade de Maom, que ganhava a vida na cidade de Carmelo. Ele era muito rico, tinha 3.000 ovelhas e 1.000 cabras. A sua mulher se chamava Abigail e ela era muito bonita e inteligente, mas ele era mau e grosseiro. Nabal estava no Carmelo cortando a lã das suas ovelhas, e Davi estava no deserto e soube disso. Então, enviou 10 rapazes ao Carmelo, com ordem de encontrarem Nabal e o cumprimentarem em nome dele. Mandou que dissessem o seguinte: meu caro amigo, Davi lhe manda saudações e deseja que tudo de bom para o Senhor e para a sua família e tudo o que é seu. Ele soube que o Senhor está cortando a lã das suas ovelhas e mandou-lhe contar que os seus pastores estiveram com a gente e nós não lhes fizemos nenhum mal. Durante o tempo que estiveram no Carmelo, não roubamos nada do que era deles. Pergunte, e eles lhe contarão. Davi pede para o Senhor nos receber com amizade, porque viemos aqui num dia de festa. Assim, por favor, dê o que puder a nós, os seus criados, e ao seu querido amigo Davi. Os homens de Davi foram e deram um recado a Nabal, em nome de Davi. Então ficaram esperando. E Nabal respondeu: Davi, filho de Jessé? Quem é ele? Nunca ouvi falar dele. Hoje em dia há muitos escravos que fogem dos seus donos. O meu pão, a minha água e os animais que matei para dar aos meus empregados, eu não darei a homem que eu nem sei de onde vieram. E os homens de Davi voltaram e contaram o que Nabal havia dito. Então disse Davi: ponham as suas espadas nos cintos, e todos obedeçam. Davi também pegou a sua espada e saiu com mais ou menos uns 400 dos seus homens, enquanto 200 ficaram para trás com a bagagem. Um dos empregados de Nabal disse a Abigail, mulher de Nabal: a senhora soube? Davi enviou do deserto uns mensageiros com saudações para o nosso patrão, mas ele os tratou mal. No entanto, eles têm sido muito bons para com a gente. Nunca nos incomodaram e durante todo o tempo em que estivemos com eles nos campos, eles não roubaram nada que era nosso. Eles nos protegeram de dia e de noite, o tempo em que estiveram com eles tomando conta dos nossos rebanhos. Pense nisso e resolva o que fazer. Isso poderá vir a ser um desastre para o nosso patrão e toda a sua família. Ele é tão mau que ninguém pode falar com ele. Então
Abigail pegou depressa 200 pães, 2 odres cheios de vinho, 5 ovelhas assadas, uns 10 quilos de trigo torrado, 100 cachos de passas e 200 pastas de figo seco, e pôs tudo sobre os jumentos. Então disse aos empregados: vão na frente, que eu vou atrás. Porém não contou nada ao seu marido. Abigail ia montada no seu jumento, e de repente, numa curva na descida, encontrou Davi e os seus homens que vinham na sua direção. Davi tinha pensado assim: de que me adiantou proteger a propriedade deste homem aqui no deserto? Nós não roubamos nada que era dele, e é assim que ele me paga a ajuda que lhe dei? Que Deus me castigue, se eu não matar até o último daqueles homens antes do amanhecer. Quando Abigail viu Davi, desmontou depressa, ajoelhou-se diante dele e encostou o rosto no chão, aos seus pés, dizendo: por favor, Senhor, escuta-me, eu sou a culpada. Por favor, não dê atenção a Nabal, pois ele não vale nada. Ele é exatamente o que seu nome quer dizer, um tolo. Eu mesma não vi os rapazes que o Senhor mandou. Foi o Senhor Deus quem impediu que o Senhor se vingasse e matasse os seus inimigos. Agora, eu juro pela sua vida e pela vida do Senhor, que todos os seus inimigos e todos os que querem prejudicá-lo serão castigados como Nabal. Senhor, faça o favor de aceitar esse presente que eu lhe trouxe e entregue aos seus homens. Perdoe, por favor, qualquer coisa errada que eu tenha feito. O Senhor Deus fará com que o Senhor seja rei e também os seus descendentes, pois o Senhor está combatendo o combate dele e o Senhor não vai fazer nenhum mal enquanto viver. Se alguém o atacar ou tentar matá-lo, o Senhor, o seu Deus, o protegerá como um homem que guarda um tesouro precioso. Mas ele vai jogar longe os seus inimigos, como um homem que tira pedras com a sua funda. O Senhor Deus cumprirá todas as coisas boas que lhe prometeu e o fará rei de Israel. E quando isso acontecer, o Senhor não terá motivo para se arrepender ou sentir remorso por haver matado sem razão, ou por ter se vingado por si mesmo. E quando o Senhor Deus o abençoar, não esqueça de mim. Davi respondeu: louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, que mandou você hoje para me encontrar. Graças ao que você fez hoje e ao seu juízo, eu deixarei de cometer um crime de morte e fui impedido de me vingar por mim mesmo. Que o Senhor Deus me livre de fazer algo mal a você. Eu juro pelo Senhor, o Deus de Israel, o Deus vivo, que se não tivesse te apressado e não tivesse vindo me encontrar amanhã cedo, todos os homens de Nabal teriam morrido, até os meninos. Então Davi aceitou o que ela havia trazido e disse: volte para a casa e não se preocupe, eu farei o que você quiser. Abigail voltou para o seu marido Nabal, que estava em casa, festejando como um rei. Ele estava bêbado e alegre. Então ela não lhe contou nada. Na manhã seguinte, quando ele não estava mais bêbado, ela lhe contou tudo. Aí ele teve um ataque e ficou completamente paralisado. Uns 10 dias depois, a ira de Deus feriu a Nabal e ele morreu. Quando Davi soube que Nabal havia morrido, disse: louvem a Deus o Senhor. Ele me vingou de Nabal, que me insultou, e assim livrou esse seu servo de fazer o mal. O Senhor castigou Nabal por sua maldade. Então Davi mandou a Abigail uma proposta de casamento. E os empregados dele foram até o Carmelo e disseram: Davi
nos mandou buscá-la, para que a senhora seja sua esposa. Então Abigail ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e disse: Eu sou escrava de Davi e estou pronta para lavar os pés dos empregados dele. Aí ela se levantou depressa e montou o seu jumento, e acompanhada por 5 empregadas, partiu na companhia dos empregados de Davi e se tornou esposa dele. Davi tinha casado com Ainoá de Jezreel, e agora Abigail também se tornou a sua esposa. Nesse meio tempo, Saul tinha dado a sua filha Mical, que tinha sido esposa de Davi, para Palti, filho de Laís, da cidade de Galim. 1 Samuel, capítulo de número 26, versículo 1. Outra vez Davi deixa de matar Saul. Versículo 1. Alguns moradores de Zif foram a Gibeá e contaram a Saul que Davi estava escondido no monte Aquilá, em frente a Gesimom. Então Saul partiu imediatamente para o deserto de Zif com 3.000 dos seus melhores soldados de Israel, a fim de procurar Davi. Eles acamparam no monte Aquilá, em frente a Gesimom. Davi estava no deserto e ouviu dizer que Saul tinha vindo atrás dele. Aí enviou alguns espiões e ficou sabendo que Saul de fato estava ali. Imediatamente foi até lá e encontrou o lugar onde dormia Saul e Abner, filho de Ner, comandante do seu exército. Saul dormia dentro do acampamento e os seus soldados acampavam em volta dele. Então Davi perguntou ao heteu Aimeleque e a Absai, cuja mãe era Zeruia e cujo irmão era Joabe: Quem de vocês vai comigo ao acampamento de Saul? Eu vou, respondeu Absai. Assim, naquela noite, Davi e Absai entraram no acampamento de Saul e encontraram dormindo no centro do acampamento, com a sua lança afincada no chão, perto da sua cabeça. Abner e os soldados dormiam em volta de Saul. Então Absai disse a Saul: Essa noite Deus colocou os seus inimigos nas suas mãos. Agora deixe que eu atravesse Saul com a lança dele e o espete no chão com um só golpe. Não precisarei dar 2 golpes. Mas Davi respondeu: Não mate, pois o Senhor Deus castigará quem levantar a mão para matar o rei que ele escolheu. Tão certo como o Senhor Deus está vivo, assim ele mesmo matará Saul, seja quando chegar o seu dia de morrer, seja numa batalha. O Senhor me livre de levantar a mão contra quem ele escolheu como rei. Vamos pegar o jarro de água e a lança dele e vamos embora. Então Davi pegou a lança e o jarro de água que estava ao lado da cabeça de Saul e foi embora com Absai. Ninguém os viu, nem soube o que havia acontecido, e ninguém acordou. Todos estavam dormindo profundamente, porque o Senhor tinha feito com que todos eles caíssem no sono profundo. Aí Davi passou para o outro lado do vale e foi até o alto do monte, e uma boa distância deles, e gritou para Abner e para os seus soldados de Saul: Abner, você está me ouvindo? Quem é que está gritando para o rei? Perguntou Abner. Davi respondeu: Você é o homem ou não é? Você não é melhor soldado de Israel? Então por que não protege o seu chefe, o rei? Agora mesmo alguém entrou no acampamento para matar o rei, o seu chefe. Você falhou. Abner, eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que vocês todos morrerão, pois não protegeram o seu chefe, que o Senhor Deus fez rei. Escutem, onde está a lança do rei? E onde está o jarro de água que estava ao lado da cabeça dele? Saul reconheceu a voz de Davi e perguntou:
Davi, é você, meu filho? Sim, Senhor, respondeu Davi. Por que é que o Senhor continua a perseguir o seu criado? O que foi que eu fiz? Qual foi o crime que cometi? Ó rei, escute o que eu tenho a dizer. Se foi Deus que fez o Senhor se virar contra mim, Ele mudará de ideia se lhe for feita uma oferta. Mas se for certas pessoas que fizeram isso, que a maldição de Deus caia sobre elas, pois me expulsaram da terra do Senhor Deus para uma terra onde possa adorar somente os deuses estrangeiros. Não me deixe ser morto na terra estrangeira, longe do Senhor Deus, porque o rei de Israel viria aqui para procurar uma pulga como eu? Por que caçaria como eu se fosse um pássaro selvagem? Saul respondeu: eu errei. Volte, meu filho Davi, nunca mais eu lhe farei nenhum mal, pois esta noite você respeitou a minha vida. Tenho sido louco e cometi um grande erro. Então Davi disse: aqui está a sua lança, Senhor, que um dos seus homens venha buscá-la. O Senhor Deus recompensa aqueles que são fiéis e corretos. Hoje Ele colocou o Senhor nas minhas mãos, mas eu não levantei a mão para matar aquele que Deus escolheu como rei. Assim como eu hoje respeitei a sua vida, que o Senhor faça o mesmo comigo e me livre de todas as dificuldades. E Saul respondeu a Davi e disse: Deus o abençoe, meu filho. Tudo o que você fizer dará certo. Então Davi foi embora e Saul voltou para casa. 1 Samuel, capítulo de número 27. Davi entre os filisteus. Versículo 1. Então Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre do perigo. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate com as suas famílias. Estava com Davi as suas 2 mulheres, Ainoá de Jezreel e Abigail, a viúva de Nabal de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Davi disse a Aquis: se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ziclague. Por isso, até hoje, Ziclague pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses nas terras dos filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os Gesuritas, os Gizarritas e os Amalequitas, que viviam naquela região há muito tempo. Atacaram a terra deles desde Sur até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, o gado, os jumentos, os camelos e também as roupas. E Davi voltava para Gate. E Aquis lhe perguntava: quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jaramel, ou a terra dos queneus. Davi matava todos, homens e mulheres, para que ninguém voltasse a Gate e contasse que ele e os seus homens faziam. Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia: ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira.